Fala galera, aqui é Alexandre do Jiu-Jitsu Channel. Seja bem-vindo ao nosso episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar algumas curiosidades de como é viver aqui nos Emirados Árabes, na visão de um nordestino, que sou eu, e um paulistano, que é o nosso convidado de hoje, aqui direto dos Emirados, da equipe Aliança de São Paulo, o professor, ou melhor, o coach, faixa preta, 3º grau, aluno do professor Casquinha, Kleber Brito, mais conhecido como Clebão. É um prazer, Kleber, tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Pô, eu que agradeço, né? Me sinto lisonjeado estar poder fazendo parte aí do seu podcast. E vamos com tudo aí, essa conversinha informal. Boa, boa. Sei que vai ser bem proveitosa aí, Clebão, com várias histórias aí. O cara casca grossa do jiu-jitsu aí das antigas. Nem tanto. Bem conhecido em São Paulo. Mas vamos lá. Então, para quem não te conhece, seria interessante falar do início, né? Claro, a introdução. É isso. Falar um pouco de que parte precisamente você é de São Paulo, ali. Cara, eu sou ali de São Paulo, do miolo da Zona Leste ali, para quem conhece São Paulo, Moca, Tatuapé, Vila Formosa, que é a Zona Leste de São Paulo. E desde criança fui criado por aqueles lados ali, mas nos últimos tempos, antes de vir para cá, eu estava mais radicado na Moca mesmo. E como tu conheceu o jiu-jitsu assim, com que idade? Cara, é uma história assim até engraçada, porque eu conheci o jiu-jitsu quando eu era bem pequeno, no jardim da infância, que na realidade na escolinha tinha, né, o judô e o balé, só que o professor de judô na realidade ele era do jiu-jitsu. Aí que eu já comecei a conhecer a malandragem do jiu-jitsu de pequeno, né? E aí eu me apaixonei nessa época, fiz um pouco na escola, mas quando acabou a escola veio a adolescência, fui jogar futebol, outros esportes. Quantos anos era isso aí? Cara, quando no jardim da infância era coisa de 5, 6 anos, né? E aí eu treinei até mais ou menos uns 10, 11 anos, parei, depois voltei já, depois de adolescente, já adulto. Mas quem te levou? Foi amigo, família, mãe, pai? Da segunda vez, quando eu conheci mesmo o jiu-jitsu Gracie, vamos dizer assim, né? A maior influência eu acho que eu tive foi o UFC, vendo as lutas do Royce Gracie nas fitas VHS, isso aí acho que foi o que me chamou a atenção, onde eu resolvi correr atrás do Brazilian Jiu-Jitsu. Acho que a maioria dos praticantes. Eu, por exemplo, foi assim também. Eu tinha um vizinho que, no tempo, ele não tinha VHS, levava as fitas, a gente assistia os primeiros UFC e foi ali que eu conheci também, fiquei louco para treinar o jiu-jitsu. E quando tu começou a treinar, o primeiro professor já foi o Não, Casquinha? então, essa é uma história à parte aí, até foge um pouco do contexto, mas vou tentar resumir rapidamente, que eu fui treinar numa academia, né, que eu já fazia musculação, tinha o jiu-jitsu lá. O professor aparentava ser um cara gente boa, tudo, gostei do treinamento dele, encheu a academia com fotos dele com o Hélio Gracie, Valide, enfim, né, os grandes nomes aí do jiu-jitsu que estavam no Rio de Janeiro nessa época. E aí eu comecei a treinar com o cara, fui treinando, mas chegou uma hora que eu vi que ele não evoluía mais, e eu queria evoluir mais, né, eu e outros amigos, e a gente começou a investigar. Naquela época a internet não era nem o que é de perto hoje, mas a gente conseguiu informações e chegamos até, né, o veredito final que o nosso professor, na realidade, ele era um faixa azul. Sério, cara? Ele era um faixa azul, ele era, assim, nada contra a pessoa dele, tipo, ele era um líder, entendeu? Mas faltava para ele a graduação e o conhecimento. Faltava técnica, né? Faltava técnica, né? E aí, quando ele viu que a gente se ligou, ele meteu o pé, né? Deixou a gente na mão. E aí um outro amigo meu que tinha treinado junto com a gente nessa mesma academia falou, olha, abriu uma academia na Moca lá, de jiu-jitsu, que era o Casquinha já. Mas esse professor, ele continuou dando aula lá ou vocês desmascararam? Então, a gente desmascarou ele deu uma sumida, né? E aí foi engraçado porque anos depois eu fui encontrar ele numa etapa do Campeonato Paulista, né? Ele já de marrom, aí realmente ele estava de faixa marrom, né? Tava lá competindo, tudo. E eu fiquei feliz por ele, né? Mas assim, em momento algum ele se desculpou ou comentou o episódio, né? Mas a gente descobriu que ele era um faixa azul que falava que era faixa marrom ou preta, né? Deixava ali a dúvida. Daí, depois disso aí, tu conheceu o Careca? Aí eu conheci o Casquinha, né? Casquinha. Aí, né, tipo, comecei a treinar com ele e foi engraçado porque eu cheguei no Casquinha de faixa azul, que o faixa azul tinha me dado, né? E aí eu falei, Casquinha, o cara me deu faixa azul, só que eu sou faixa azul. E aí como que a gente faz, né? Você quer que eu volte para branca?
Aí ele falou, não, treina aí uma semana e vamos ver o que dá, né? Aí eu treinei uma semana lá, não era de todo ruim, tinha um certo conhecimento. Aí ele falou, não, pode ficar usando azul, né? Aí eu fiquei mais um ano e meio de azul com casquinha até trocar para roxa. Já gostava de competir? Tu competia muito nesse tempo? Então, a motivação que fez a gente descobrir o professor Falsari era porque nós queríamos competir, só que tinha que ter um registro na federação, né? Academia não registrada, aluno não compete. Então, essa foi a motivação que levou a gente a descobrir a verdade. E assim que eu entrei no Casquinha, que eu vi que rolava as competições, eu comecei paulista, brasileiro, já comecei a correr atrás de tudo, né? E tu deu aula de jiu-jitsu já também? Assim que eu entrei no Casquinha, assim, tipo, porque o Casquinha estava começando nessa época, a academia era nova, né? E a academia dele, assim, cresceu rápido em alunos, e ele precisava de novos horários. Então, eu de faixa azul, ele já me colocou para dar aula. Então, meu currículo de aula já vem desde a faixa azul. Tu sempre viveu do jiu-jitsu? Precisava trabalhar em alguma coisa? Eu tentei sempre viver do jiu-jitsu, né? Mas, assim, vira e mexe, batia aquele dilema assim, pô, preciso fazer mais dinheiro e tal. E aí eu sempre acabava arranjando um trabalho alternativo, mas que no final das contas você falava, não está me agregando em nada, está me atrapalhando no meu desenvolvimento no jiu-jitsu e não está trazendo esse retorno financeiro que eu esperava. Então, tipo, eu arranjava um trabalhozinho aí falava, não dá. Aí o Casquinha falava, te dou mais uma aula, aí eu voltava e ficava só no jiu-jitsu. Mas trabalhei de outras coisas, assim, né? Tipo, como todo bom brasileiro. Boa. Cara, e como que tu veio parar aqui? Como que tu ficou sabendo dos Emirados Árabes? Na real, assim, eu pelo menos sempre soube dos Emirados desde a época que começou a DCC, né? Tipo, e assim, eu acho que a maioria das pessoas que vivem com jiu-jitsu, que querem viver do jiu-jitsu, pensavam nos Emirados como, né, a fonte de renda maior, né? E então na minha cabeça eu falava, nossa, já pensou um dia ir para lá, um dia ir para lá? Até que, né, alguns amigos vieram para cá, mas até então eu já estava desencanado já, né? Não estava nem aí, estava levando a vida. Até que um dia foi assim engraçado, eu estava chegando para treinar, na hora que eu subi a escada, o Casquinha virou para mim e falou: "Aí, quer ir para os Emirados dar aula?" Aí eu falei: "Vou." Aí ele: "Você vai nada, você não vai sair daqui, né?" Aí eu falei: "Eu vou, tô falando que eu vou." Aí ele: "Então tá, então fala, né, com o Ribamar, que era o cara que estava aqui no caso, que tá rolando uma seleção lá, né?" Aí comecei a falar com o Riba, tudo, aí manda documento, manda currículo e tal. E aí começou aquela espera que todo coach que vem para cá sabe que, né? Espera matador, hein? Ela espera que mata o coração. E eu ainda, Isso. tipo, fiz uma promessa assim, falei, eu não vou falar para ninguém, só os envolvidos vão saber. Então, só quem sabia era o Casquinha, era o Ribamar, né? Tipo, mais ninguém ia ficar sabendo até que se concretizasse mesmo, né? Sabe porque eu chamo essa espera matadora, né? Porque, cara, isso é uma decisão muito séria e que não só envolve você emocionalmente, Sim. envolve todo mundo que está ao seu redor ali, a sua família, seus pais, seus amigos, tudo que você construiu, a sua carreira, você tem que deixar tudo para trás. Então, você faz a entrevista e às vezes não tem certeza se foi selecionado e não sabe se prepara para vir. Essa espera mesmo, Não, é um ansiedade negócio surreal, terrível, né? Só quem passa que sabe, né? Aí tu fez a entrevista pelo Skype ou foi lá no hotel? Não, então, o pessoal que veio comigo, né, que foi a última leva, vamos dizer assim, que veio do Brasil, nós já viemos para cá meio que selecionados. As entrevistas, as coisas foram feitas aqui, né? A gente já veio meio que pré-contratados, né? E aí a gente veio para cá e aqui que a gente concluiu o processo. Eu falei em outro podcast aí, em outro episódio, eu falei a importância do inglês. Uhum. Nesse tempo, nessa entrevista, tu já falava inglês? Como era para tu, assim, já... Não, meu inglês era o básico do básico. A base que eu tinha de inglês foi o que eu trouxe da escola, porque eu ainda estudei em escola particular. Então, ainda tinha alguma coisa de inglês. E o resto, assim que eu vi a possibilidade de vir para cá, eu comecei aquela corrida louca de assistir séries, né, assistir filmes, música, tudo que pudesse agregar. Quando precisa, a gente corre atrás, né? Estuda como se não tivesse amanhã. Exatamente, porque você fala assim, pô, eu moro aqui no Brasil, você pensa assim, minha vida, eu vou morrer aqui, para que eu vou me empenhar em falar inglês, né? Não tem aquela motivação. Não tem a motivação, exatamente.
Mas aí, teu inglês veio melhorar aqui. O meu inglês melhorou muito aqui, não tem nem palavras. E o árabe já está na... Já está falando árabe já? O árabe a gente só sabe aquelas palavras, comandos básicos de aula, nessas coisas assim. Eu não me empenhei em aprender árabe. E olha que eu tive a oportunidade, mas eu realmente não fui muito atrás disso, não. Fiquei mais no inglês mesmo. Mas eu tive amigos que desenrolam hoje num árabe bom, assim, né? Cara, falando de mim, assim, né, que sou um cara que veio... Sou de uma cidade de 45 mil habitantes, uma cidade que não tem nada a oferecer, né? Que é diferente da tua realidade. Eu digo que cada um tem uma realidade aqui, tem uma história por trás, né? A minha é bem diferente. Eu vim de uma cidade pequena, que não tinha nada que oferecer, para vir para esse lugar que a gente só via falar na TV, né? Dubai, Abu Dhabi, uma cidade com quase 10 milhões de habitantes, os quais 13% são considerados locais e os outros são expatriados como nós, né? Sim. Então, para mim, foi muito impactante, meu irmão. Para mim era um sonho se realizando. A partir do momento que eu deixei o Nordeste, peguei o avião, aquela viagem longa de 14 horas, que passa um filme na tua cabeça nessa hora, tudo que tu deixou para trás. E tudo para mim era surpreendente, assim. Uma curiosidade, falando de curiosidade, eu me lembro que a primeira coisa assim que já me chocou, assim, que num avião, aquele caminho longo, de repente um cara já puxa um tapete ali, meu irmão, coloca no avião assim, já começa a rezar ali, e dali você começa a cair a ficha da realidade que você vai viver totalmente diferente. Já bate o choque de cultura, já. Choque cultural. E esse foi o primeiro, né? E chegando já, pisando no solo, primeira coisa, calor, meu irmão. Eu cheguei aqui, era uma meia-noite, e já batia uns 40 graus à meia-noite. Eu que sou do Nordeste, acostumado com calor, mas eu achei, pô, aquela hora... Você falou, tá quente aqui, hein? De meia-noite. Isso não é lá no Nordeste não é assim, mesmo. Meia-noite, dando 40 graus, e diferente, assim, aquele seco, né? Para tu, assim, que é de São Paulo, uma cidade grande, multicultural, tu se surpreendeu de chegar assim com o quê? Assim, a estrutura de Dubai, Abu Dhabi, te surpreendeu? É muito diferente? Cara, assim, até nisso que você estava falando na tua questão de ser de uma cidade pequena, né? Apesar de eu morar em São Paulo, assim como outras pessoas, tem muita gente que mora em São Paulo, mas não desfruta de São Paulo. E eu era um tipo dessa pessoa, assim, que tipo, eu morava na Moca e a minha vida se resumia ali na Moca, né? Saía muito pouco do bairro para desfrutar os lugares de São Paulo. Então, quando eu vim para cá também, foi um choque para mim. Com certeza, né? Tipo, quando eu vi Abu Dhabi, os prédios de Abu Dhabi e tudo, eu até costumo brincar com a galera que eu falo assim, Abu Dhabi é São Paulo e Dubai é Rio de Janeiro. Né? Boa. É um comparativo bom. Mas assim, eu vim de Etihad, né? Não sei se você veio de Etihad ou veio de Emirates. E aí só de você ver já as aeromoças vestidas assim, né? Aquela roupa tradicional, aquele lenço aqui, tudo, isso aí já dá aquela chocada, né? Dá uma chocada, né, cara? Você chega assim, isso foi uma coisa também que me chocou muito, assim, né? Falando da cultura aqui, a gente que é brasileiro, acostumado as mulheres se vestir diferente, as mulheres já cobrindo o rosto, cobrindo o cabelo, muitas com os olhinhos de fora, aquilo ali para mim era chocante, assim, eu tentava não ficar olhando assim, mas, cara, é impossível, assim, Mas hoje... Sim. Eu também demorei para olhar naturalmente, né, vamos dizer assim, para as pessoas, para as mulheres, porque antes falava assim, não olha no olho delas. Se olhar no olho delas, elas podem chamar a polícia. Mas hoje em dia eu vejo que não é assim. Né? Nossa, tinha o maior medo, eu andava assim na rua. É por isso que eu queria falar também um pouco sobre essas curiosidades aqui, porque eu me lembro que quando eu estava para vir, eu procurava alguns professores de jiu-jitsu aqui, como era viver aqui, você encontra muito pouca coisa. Sim. A realidade, né? Porque os Emirados Árabes não é só Dubai. Muita gente pensa, tá morando em Dubai. Muita gente não sabe que os Emirados Árabes Unidos consistem em 7 cidades, certo? Sim. E não é só Dubai. Tem Dubai, Abu Dhabi e Al Ain, que é onde a gente... Sim, eu defendo essa bandeira. Quando eu chego lá no Brasil, eu falo, desculpa, eu moro em Al Ain. Né? Eu não consigo ostentar essa coisa, eu sou de Dubai, eu não sou de Dubai.
Eu tenho a possibilidade de ir para Dubai, que é perto de Alain, mas a minha cidade é Alain, que foi vice-campeã mundial de interclubes contra o Real Madrid numa partida histórica. Porra. Entendeu? Isso aí, defendendo a cidade. Defendendo já. a cidade. Eu sou Alain, eu tenho camisa de futebol da Alain, pô. Boa, boa. Lá em São Paulo, o clima é quente ou onde você morava? Assim, hoje em dia o clima tá louco, né? Hoje em dia, mas assim, tem a época de calor, que realmente é um calor assim, e outra, eu não tinha ar-condicionado na minha casa. Então, quando tinha calor, era ligar ventilador e passar calor, né? E aqui a gente tem ar-condicionado em qualquer lugar, então isso faz uma diferença também, né? Cara, eu não sei tu, mas eu me lembro que quando eu fui selecionado para vir, eu recebi um e-mail que dizia assim, né? Se você realmente ama o jiu-jitsu, se você vive o jiu-jitsu, esteja preparado para morar em lugares remotos, em qualquer lugar. Nossa, eu vim com medo disso, velho. Eu pensei que pô, vamos colocar no meio do deserto. Eu não recebi esse e-mail, mas eu escutei da boca, né, tipo, do boss, entendeu? Quando eu cheguei, disseram, você vai para Lainha, eu nunca tinha visto falar, né? Uhum. Mas ainda bem que a Lainha, para mim, é um dos melhores lugares aqui. Não, eu gosto de Alain. Alain é uma cidade assim bem gostosa, pacata, bastante verde. É uma cidade parada, né? Mas nesse quesito para morar é bem tranquilo. E falando de jiu-jitsu, tu sempre gostou de competir, sempre deu aula. Aqui tu competiu já muito? A competição, de certo modo, né, tipo, na época que eu comecei, era um espelho para você mostrar o seu trabalho como professor. Hoje em dia já não é tão assim, né? Mas na minha época você tinha que competir para falar, pô, aquele cara ali, ele é bom, ele é campeão, ele dá aula, né? Esse era o espelho. Não era se você era um professor técnico, se você era um professor que passava uma disciplina. O negócio ali, vamos dizer que, sei lá, 70% era muito do teu reflexo de campeonato. Aquela coisa que até hoje carrega assim o pessoal old school, né? Não, o cara que não compete para mim, o cara não existe, o cara é ruim, o cara, né? E eu vivi isso, né? Eu acho que as pessoas têm que saber distinguir também. Eu acho que existe o professor de jiu-jitsu e existe o atleta, né? Sim. Às vezes você pode ter um aluno muito duro, velho, lutando tudo. Vamos dizer que o cara tem um aluno como aquele Mica Galvão, velho. Irmão, se tu não treinar, dificilmente ele não vai te... Sim, é. Mas Mas não quer dizer que você não tenha o que ensinar a ele. É diferente, né? Mudou ao longo dos tempos, né? Isso aí mudou. Eu estou falando de 2000 e alguma coisa, né? Isso aí mudou bastante. Hoje em dia, o papel do treinador é treinar realmente o atleta, né? Não é ficar saindo na mão com ele, né? Pois é. E tu ainda compete? Minha última competição foi o World Pro de 2017, eu acredito. Inclusive, falando sobre o World Pro, né? A federação acabou de anunciar As datas? as datas. Agora vai ser dia 20... Sabe o dia exatamente? Vai ser em novembro agora o World Pro, né? No final de novembro, eu acredito. Isso é bom que todo mundo sabe que a gente vem num momento difícil agora, né? O mundo do jiu-jitsu vem parado aí das competições e a federação daqui, mais uma vez na frente, anunciando uma grande competição aqui no calendário, né? E só por curiosidade, eu cheguei aqui nos Emirados no domingo, um dia após o término do World Pro de 2016. Eu estava na expectativa de chegar aqui e ainda poder assistir, mas eu cheguei no domingo à noite e tinha terminado no sábado, né? Eu nem lembro quem foi o campeão da edição, mas... Já que ano? 2015? 2016. 2016, né? 2016. Aí em 2017 eu lutei. Já está aqui há 4 anos e meio. 4 anos e meio. Cheguei em abril, mais ou menos, Pô, 4 anos e meio é uma vida, hein, mano? Como eu falei, é uma Copa do Mundo. já joguei uma Copa aqui. O que tu mais sente saudade, cara, Cara, eu sinto saudade de coisas simples, pra ser sincero. Eu também. Eu sinto saudade, tipo, de chegar lá no meu bairro, ir na padaria da esquina, pegar um café, um pão na chapa que só lá do Brasil tem, né? Aquela canoa com aquela manteiguinha derretida. Isso é o que faz falta para mim, o feijãozinho também, porque apesar de a gente poder trazer para cá, mas não é a mesma coisa, uma hora acaba, né? Demorou para se adaptar aqui, meu irmão? Sobre a alimentação aqui, que é complicado, né? Além de ser... A comida aqui é um pouco cara,
porque a gente sabe que é um país que não produz e acaba importando, né? Isso acaba custeando ao consumidor final. E uma coisa que eu sinto muito falta aqui é comida brasileira. Sim, sim. Tu também... Eu não sei se aconteceu isso com você. Eu acho que isso deve ter acontecido com muitos coaches, né? Tipo, do cara chegar aqui e ficar maravilhado, aí ele sai para comer e fala assim, eu não vou sentir falta de nada. Aqui tem comida aqui de tudo que é tipo. E aí, 3 meses depois, você já está assim, nossa, eu não aguento mais comer isso, eu não aguento mais comer naquele lugar. Aí você começa a questionar, você fala, eu preciso cozinhar. Aí você vai no mercado, não é a mesma coisa que os produtos brasileiros. Aí começa a falta mesmo, né? Você começa a sentir a falta. Cara, eu acho que muita gente tem curiosidade disso, né? A gente fala... Eu costumo ver as coisas por um lado mais positivo de morar aqui. Todo mundo sabe que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Aqui, na minha opinião, é bem positivo, assim. Tem um lado negativo que são esses. Porque a pessoa tem que saber que quando vem para um lugar como esse, que é um sonho de muitos, mas das coisas que você vai abrir mão... Ah, sim. Para vir para cá, você abre mão de família, de seus pais, dos filhos do seu irmão, dos seus sobrinhos que você não vai acompanhar, a formatura daquelas pessoas. É Natal, é Ano Novo, você está aqui longe. Isso tudo pesa. Muita gente, inclusive, não suporta, não se adapta a isso aqui e mete o pé. Já vi gente aqui com 3, 4 meses... Então, muita gente que sonha em vir para cá não vai pensando que aqui é só maravilha, não. Claro que os lados positivos aqui, você poder vir para cá e viver do jiu-jitsu, aquele teu saláriozinho certo, não tem aquela luta de ter que ter academia lotada, e a gente tem aquele saláriozinho certo. O poder de compra aqui nosso é bem maior do que no Brasil, mas o custo de vida é alto, é bem alto, né? Mas... Eu acho que o grande erro, não só dos brasileiros, de repente eu acho que de outras nacionalidades, é vir para cá achando que vai transformar aqui num pedacinho do que era no teu país. Então, eu vou transformar aqui, né, o meu bairro num pequeno Brasil, né? E não é assim. Você tem que se adaptar às regras daqui, como funciona aqui. Tipo, eu mesmo, quando cheguei, eu tinha receio de andar de bermuda, né? Porque eu falava, será que pode andar de bermuda e tal? Porque na Arábia Saudita parece que não, né? Você tem que andar de calça jeans. Lá é mais fechado. Cara, até hoje eu acho desrespeitoso você estar muito de bermuda aqui, porque os muçulmanos, eles não rezam com bermuda acima do joelho. Sim. Eles, para rezar, eles têm que estar abaixo do joelho. Então, não é comum você estar em qualquer lugar e ver um local, um muçulmano de bermuda. A maioria estão sempre de calça, ou um short abaixo do joelho. Então... Inclusive, dependendo do lugar que você for, em banco, alguma repartição pública, se o segurança ele encanar com você, se você tiver de bermuda, ele pode falar para você não entrar. Camiseta também. Camiseta regata também, tem que cobrir o ombro, mas... Sabe como que é, né? Nós somos brasileiros. Né? Aí... O brasileiro demora um pouco para se adaptar a essas regras, né? Muitas vezes quer estar sem camisa na rua, muita gente é acostumado ali. E com o calor daqui é natural que você queira estar sem camisa, né? Mas até para estender roupa no quintal de casa, né? Tipo, que eu moro num prédio, eu saio na sacada, falo, não dá para sair sem camisa, não. O calor aqui é uma coisa que tem que ser falada, meu irmão. É coisa que você nunca viu antes. É surpreendentemente quente, cara. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada a respeito do calor, até que aconteceu comigo o ano passado, que tipo, ano passado eu estava aqui, né? Eu estava prestes a ir para o Brasil e eu queria estar, né, com aquela cor do verão. Comecei a tomar um sol todo dia na piscina aqui, fiquei moreno e tal, fui para o Brasil. Cheguei lá, fui passar um dia na praia, né? E aí eu cheguei lá na praia, assim, aí eu tava com um amigo, aí ele, pô, cara, você não vai passar protetor, nada? Aí eu, você tá maluco? Eu sou rato do deserto, calor de 50 graus, olha a minha cor como é que tá. Você acha que eu vou passar protetor? Resumindo, meia hora sentado numa cadeira na praia lá em Santos, minha barriga vermelha, porque é um sol diferente. É muito diferente, é muito engraçado isso, cara. Aqui é um forno, entendeu? É um forno, é diferente, é um secador de cabelo ligado. Isso aí. Lá no Brasil não, no Brasil é realmente o raio queimando na tua pele. E aí eu me dei mal.
Ainda no âmbito de jiu-jitsu aqui, o que tu acha assim da diferença de ensinar ao árabe o jiu-jitsu de dar aula no Brasil? Qual a diferença principal assim que tu vê nessa tua experiência aqui? Cara, eu acho que a primeira diferença, e acho que a mais marcante, é que no Brasil a gente dá aula em academias. E aqui a gente vem dar aula em escolas, né, no projeto militar, então é totalmente diferente a abordagem com o aluno. Na realidade, nós somos treinadores, né? Nós somos coaches, né? Assim somos chamados. Então, existe uma diferença grande, né? O respeito que a gente tem dos alunos lá no Brasil é diferente do respeito que a gente tem aqui dos alunos, né? A gente vai conquistando isso com o tempo e com disciplina, mas é diferente, é totalmente diferente a maneira de abordar o aluno lá no Brasil, numa academia onde o cara vem, paga para você, e aqui que ele está sendo introduzido a uma coisa nova para ele que até então não existia na vida dele, né? A possibilidade de estar ali treinando e estar num combate corpo a corpo com uma outra pessoa. Hoje em dia nem tanto, mas eu acredito que no começo do projeto deva ter chocado bastante eles, né? E a gente falando de experiência pessoal, o que tu hoje é melhor, além de ter melhorado o inglês, a experiência te melhorou como professor? Sempre melhora, né? Ainda mais quando você encara um desafio novo. Apesar de eu ter uma larga experiência dando aula, mas é o que eu falei, aqui é totalmente diferente, né? Não é uma aulinha de academia. Aqui a gente tem que se impor realmente como um treinador, né? Até muitas vezes como realmente um cara com uma patente militar, né? Você sendo ali o capitão, né? Comandando a sua tropa, né? Porque a gente trabalha com turmas grandes, e se a gente não se impor ali, a gente perde o controle, né? Acho que o ganho dos alunos ali é o fator determinante, até antes do próprio jiu-jitsu mesmo, né? E falando sobre ainda técnica, experiência, sobre os treinos aqui que os professores têm, assim, o que é que tu acha que morando aqui dá para competir em alto nível? Se você pegar quantidade de professores que tem de escolas diferentes, de treinos que você tem, tu acha que dá para melhorar tecnicamente e competir aqui mesmo? Com certeza, eu acredito que dá. O material humano que a gente tem aqui, a quantidade de faixas pretas que a gente tem aqui, o cara que quer se dedicar a competir, porque é o que eu falo, tem que ver se é a sua prioridade. A sua prioridade realmente é competir, você tem o material, você tem o seu salário que você pode investir em você, na sua suplementação, nutricionista, em tudo. Agora vai da tua prioridade, né? Se você está aqui para competir, se você está aqui só realmente pelo trabalho, mas acredito que com certeza, e existem, né, tipo, grandes atletas que estão aqui que são expoentes do jiu-jitsu. E mudando um pouco de assunto, vamos falar mais sobre as curiosidades que a gente tem encontrado, vivenciado aqui, né? Eu estou aqui já há 5 anos, tu também está com isso aí, e tem várias curiosidades, coisas engraçadas, coisas diferentes, né? Ah, com certeza. E, meu irmão, uma coisa comum que acontece aqui, não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas acontece muito, meu irmão, os prédios pegar fogo aqui, né? Toda hora que a gente aqui recebe no WhatsApp, o prédio pegou fogo, já virou notícia no Jornal Nacional também, no Réveillon, ali em Dubai, vários prédios que pegaram fogo, deve ser o calor, que é tão grande que... o calor realmente acaba queimando aí Que coisas mais, assim, interessantes, assim, engraçadas que tu já viu, assim... Cara, falar... Para mim, as coisas engraçadas começaram desde que eu saí do Brasil. No avião já foi engraçado, cara. Tipo, eu lembro que eu estava no avião, assim, Etihad, né? Isso que era classe econômica, né? Não era nem business, nada. E a gente sentado, eu estava com outro cara que estava vindo para cá, de repente vem a aeromoça. Aí ela vem assim, com uma bandejinha, né? E vem com... como se fosse uma massinha, assim, né? Tipo, enrolada. Parece até uma gyoza, né? Aquele pratinho japonês, né? Aquela bolinha assim. E ela vem vindo assim, com o pegador, e eu já me liguei na hora o que era, né? Mas eu falei, eu vou ficar quieto para ver se o meu amigo sabe o que é. Aí todo mundo puxa, né, a bandejinha e tal,
Botou do avião ali, né? Do avião, botou ali o pratinho, aí ela com um pegadorzinho pegou, colocou para ele, colocou para mim. Aí ele, que é isso aí? Aí eu falei, cara, lembra gyoza, né? Aqueles salgadinhos japonês assim e tal. É isso, né? Mas é que tem que esperar esfriar um pouco e aí você pode comer, porque tá quente, né? Tá vendo que tá saindo fumaça. Aí ele, tá. Só que não era, né? Aquilo ali era um lenço umedecido. Que era para passar no rosto. E aí, só na hora que ele foi botar na boca, que eu falei, você é louco? O que você vai fazer? Você falou que era para comer. Eu falei, não é para comer isso aí. Isso aí é um lenço umedecido. Desenrola ele, tá vendo? Agora é um lenço. Agora... Aí ele, seu maldito, eu ia comer, eu acreditei. Eu falei, Cara, comida é uma coisa que surpreende muito. Sempre a gente vai a lugares diferentes, até na casa de um amigo, às vezes tu surpreende com uma comida diferente. É uma coisa que todo mundo tem uma história engraçada para contar, mas... sim, e até pontuando agora que você falou em comida, que eu lembrei de mais uma, né, que eu fui desafiado a comer cérebro de camelo, né? Meu Deus! E é uma especiaria que, né, é caro, né? E os caras fizeram de propósito comigo, assim, rolando o banquete ali, falou, não, agora você vai experimentar o cérebro de camelo, né? E quebrou ali o crânio do camelo na hora e, né, você sabe que eles comem com a mão, né? Uhum. Então ele tirou para mim com a mão ali e falou, prova. E achou que eu ia amarelar, né? Aí eu lembrei daquele programa antigo, No Limite. Eu lembro. E fui lá e mandei ver, né? Não passei mal, não dei vexame, mas foi... Muito agradável, não. Não era, parecia um mocotó, assim, vamos dizer, né? Eu já vi até aqui no Carrefour mesmo, assim, nas bandejinhas, meu irmão. Os cérebros incompletos, assim, ó. Os bagulhos sinistros, né? Que você... É interessante esse lance de cultura que você se surpreende com coisas que para outras pessoas é tão normal, para você é tão coisas de outro mundo, né? Mas fala aí mais alguma coisa aí, curiosidades que aconteceram aqui. Ainda nessa questão da viagem, vindo para cá, assim que a gente aterrissou aqui, né? A gente desceu, foi pegar a bagagem, a gente estava, se encaminhando para a imigração, não sei. E no meio, assim, do hall, né? Onde estava passando os passageiros, tinha um homem de candura, né? E aí, eu e os meus amigos, assim, o cara deve estar dando boas-vindas aí e tal, não sei o quê, né? E um desses meus amigos, ele tava com aquela calça jeans, aquela estilo Zezé de Camargo, sabe? Apertada, que faz cantar fino. E com uma camisa também, né? Tipo, camisa social, né? Mas por dentro da calça, daqui a pouco o cara veio e parou a gente, parou ele. Falou, e abre a sua mala aí e tal, não sei o quê. O cara encanou com ele. Aí a gente veio saber que o cara era um policial. Mas pra gente estar chegando agora, né, achou que o policial ia estar vestido de uniforme, polícia, não, o cara estava de candura, simplesmente ele tem aqui, né, o distintivo dele, ele saca ali, e aí o meu amigo falou, por que ele mexeu comigo, né, por que ele só encanou comigo? Eu falei, amigo, olha como você chega aqui nos Emirados, parecendo o Zezé de Camargo. Chamando mais atenção do que... Camisa rosa, calça atochada, me desculpa, mas até eu pararia você, fácil. Cara, e muitos amigos, assim... sentem vontade de vir para cá, muita gente sonha como eu sonhei, como você falou também que era um sonho vir aqui. E a gente tem muitas pessoas que perguntam como faz para poder vir para cá. E a gente falou já muita coisa positiva, tem um lado negativo, mas na tua opinião, tu acha que ainda vale a pena vir para cá ou os Estados Unidos qual o mercado assim? Fala um pouco sobre isso. Na minha opinião, eu acho que vale a pena vir para cá, mas independente do lugar que você queira ir, a primeira coisa que você precisa se perguntar é o porquê, né? Ou melhor, para que eu estou indo. Porque se você falar assim, eu estou indo para lá só em busca do dinheiro, né? De repente você vai se decepcionar, né? Porque isso aí é a grande questão aí que eu falo para os meus amigos. Eu falo assim, se vocês acham que vocês vão ficar ricos... muita gente pensa isso, cara. Você vai virar sheik, né? Tipo, você sheik, deve ser chamado de sheik pra caramba. Vai ter 2 esposas, 3 esposas. Exatamente. Não vai ficar rico, né? Você vai conseguir guardar um dinheiro, né? Se você trabalhar direitinho com o dinheiro, fazer ele trabalhar para você. Mas agora que você vai ficar rico, assim, do dia para a noite, né? Tipo, cheguei em 2016, 2017 eu já estou lá no Brasil com a minha casa na praia. Não vai ser assim, entendeu? Mas no meu caso também, eu acho que o que me prendeu aqui não foi só a questão financeira, mas é o desafio de estar morando em outro país, aprendendo uma outra cultura,
uma outra língua, apesar de não ter aprendido o árabe, mas veio o inglês como, né, bônus. Então, hoje em dia, eu já não considero tanto pelo dinheiro, mas sim pela questão mesmo das coisas boas que tem a oferecer aqui, a questão de segurança. Segurança, eu acho... Eu coloco como uma das principais razões eu gostar de viver aqui, de a gente poder... O simples fato de atender um celular na rua, Sim. de tu poder tirar uma selfie em qualquer lugar, de tu andar na rua olhando pro celular. Não, nós viemos do Brasil, né? Tipo, então, assim, o que eu fico... Hoje em dia já é normal, mas o que me impressionou muito é você chegar num restaurante, num buffet, você fala, eu vou guardar a minha mesa, eu vou guardar a minha mesa com o meu celular e com a minha carteira em cima da mesa. Certo. E eu vou lá me servir, quando voltar, vai estar lá, né? E mesmo na praia também, né? Tipo, eu fui na praia com um amigo, ele falou, vamos andar até a ponta da praia? Eu falei, pô, mas tem que carregar as coisas? Não vai carregar as coisas, deixa as coisas aí, né? Mas, pô, tá a chave do carro, deixa aí. E vai até lá e volta e as coisas estão lá. Isso é impressionante, né, cara? É impressionante, são coisas que não deveria... É engraçado a gente tocar nesse assunto, velho, e dizer que isso é uma coisa impressionante, de você poder atender seu celular tranquilo, deixar o celular na mesa. Mas a segurança aqui, esse nicho é muito bom mesmo. Tipo, a gente vê uma coisa engraçada também, assim, eu vi os caras chegando para abastecer caixa eletrônica de dinheiro, cara. Sim. Os caras só tem um cacetete de arma assim, os malotes de dinheiro. No Brasil chega o carro forte, o cara desce com uma 12, para, olha pro lado e tipo... Uma operação Missão Impossível, ligo na porta aqui, é um cara com cacetete. E mesmo assim no Brasil os caras ainda conseguem roubar, né? E aqui os caras chegam só realmente com a maletinha ali, troca na frente de todo mundo. Isso aí realmente é uma coisa que Sabe uma coisa que não tem também preço. eu achava engraçada, interessante, era quando a gente abastecer, ia pagar qualquer conta aqui, que você dá o cartão, cara, E ele pede tua senha. ele pede tua senha. Meu irmão, pô, o cara pede tua senha. Tipo, como assim, brother? Nas primeiras vezes eu não dei, não. Fala, não, dá aqui que eu digito. Pô, Esse cara vai clonar meu cartão. Criado lá no... Pô, criado em do São bairro Paulo, mesmo, lá na Moca, lá no Brás, lá, você tá maluco, vou dar senha pra... Tomar volta desse cara aqui, Pô, velho. fácil. Fala, o cara tá com um chupa-cabra embaixo da máquina aí. Caralho, a gente... Não, e por falar em confiança, agora eu lembrei também de uma que aprontaram comigo quando eu cheguei. A gente saiu para comer assim, pô, mal galera, tipo, tinha uns 10, 12 coaches, a gente foi comer no shopping, pegamos um mesão assim, num restaurante lá. Galera comendo, se divertindo e tal. Aí daqui a pouco vem todo o staff assim do restaurante, né, as garçonetes, e vem com um prato assim, né, com uma sobremesa. E aí começa aquela cantoria, né, de parabéns, né, de happy birthday, né? E eu assim, caramba, alguém tá fazendo aniversário, né? E eu comecei a cantar também. Daqui a pouco a mulher para assim do meu lado, pum, bota o prato e tá lá o meu nome, escrito errado ainda, né? E eu assim, mas meu aniversário não é hoje, eu fiz aniversário em março, né? Aí um amigo meu que tava falando assim, cala a boca, que a gente falou que era teu aniversário e eles dão a sobremesa de graça. Aí eu falei, cara, mas no Brasil você precisa mostrar a identidade, você precisa chegar lá na gerência e falar, ó, é aniversário ali do meu amigo, e toque a identidade dele e dá a sobremesa para ele. Aqui não, você falou é aniversário do cara, eles trazem a sobremesa. E brasileiro é tudo que quer, né? Aí brasileiro sendo brasileiro, né? Exatamente. Vamos ganhar um lanchinho de graça aí. Não pode fugir das raízes não, velho. É interessante. Então, galera, aqui nós temos assuntos para falar, vários programas aqui, todo dia é muita novidade, todo dia você mata um leão por dia, aqui você... várias experiências que você vivencia diariamente. Eu acho que nós podemos falar em outras ocasiões, outros programas também aí, mas quero agradecer aí ao Kleber o tempo de ter vindo aqui, falar um pouco da sua experiência aqui para a gente. E, galera, se vocês quiserem aí acompanhar aí, o Kleber aí nas redes sociais, eu pedi para ele deixar o Instagram dele aí, Kleber. Qual é o teu Instagram? Cara, o meu Instagram é Kleber_Brito. Kleber com K. Boa. E Brito com um T só. Aí, galera, aí, quem quiser entrar em contato com o Kleber aí, é um cara que ensina a gente muito aqui, aprendi muito com o Clebão aqui, um cara casca grossa de jiu-jitsu, seminários também, no Brasil e no mundo aí, em inglês. English, Arabic. Então a gente vai encerrando por aqui, galera. Se vocês gostaram aí, não esquecer aí
deixar um like aqui no nosso canal e se inscrever aqui no YouTube e seguir também nas redes sociais, né? @Jiu-Jitsu Channel Oficial e nas principais plataformas aí de podcast, Spotify. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. E obrigado, Clebão. Até a próxima. Os.